Você sabia que existem tratamentos para realizarmos um lifting não cirúrgico? Eu tenho certeza que se você tem mais de 35 anos, você já se olhou no espelho e fez aquele movimento de tração, de elevação, e pensou como seria bom se pudéssemos manter o nosso rosto nesse lugar. Vamos conversar mais sobre isso? Meu nome é Natasha Pécora, eu sou médica dermatologista e eu tô aqui com a minha sócia, a doutora Ana Paula Takeuchi, e juntas a gente vai explicar para vocês um pouco mais sobre quais técnicas utilizamos para levantarmos o nosso rosto. No processo natural do envelhecer, começamos a perceber algumas mudanças faciais. A gente tem que lembrar que esse processo ele acontece em várias camadas do nosso rosto. Então, aos poucos, a gente vai perdendo aquela sustentação natural. A gente modifica algumas estruturas faciais, as estruturas ósseas, que são como se fosse o alicerce do nosso rosto. Nós modificamos as bolsinhas de gordura, que a gente chama de coxinha de gordura, que é como se fosse o estofamento do nosso rosto. E também a gente modifica a nossa superfície de pele. Aquela pele, ela começa a ficar mais flácida e começa a ter uma ptose, uma queda, e começa a formar os sulcos. A gente começa a perceber algumas mudanças faciais. Vamos percebendo a piora do bigode chinês, o aparecimento do bigode chinês. A gente percebe a formação daquele vinco na olheira, percebemos a perda do contorno facial. E agora, Ana, conta pra gente, como a gente pode manter o nosso rosto posicionado? Como a gente pode fazer um efeito lifting no nosso rosto? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é em que fase do processo de envelhecimento ele está, qual que é a expectativa do paciente. Por exemplo, se ele está no início do processo de envelhecimento, nós podemos dispor das tecnologias que estimulam a formação de colágeno e melhoram a flacidez. Os meus queridos hoje em dia são o laser fotona, o ultrassom microfocado Liftera, associados com os bioestimuladores injetáveis, que são o Sculptra e o Radiesse. No entanto, se é um paciente que já está numa fase mais avançada, né, do processo de envelhecimento, aí nós temos geralmente que dispor de todas as ferramentas para ter um resultado melhor. Né? E é importante o paciente entender que a gente não está empurrando um tratamento, e sim a gente vai precisar de um tratamento mais completo que envolve mais camadas, mais estruturas da pele, né? Sim. E se a gente tem um paciente que ele está naquele momento, naquela perda, só que ele tem um pouco mais de pressa, ele está um pouco mais ansioso, muitas vezes a gente parte da estratégia de não iniciar pelos estimuladores de colágeno, e sim iniciar por alguns procedimentos que vão dar um resultado mais imediato. Eu brinco que é o resultado, o efeito WOW, que é o preenchimento com ácido hialurônico em pontos estratégicos, porque com aquele ácido hialurônico a gente vai conseguir reposicionar aquele rosto, a gente dá um efeito lift de uma maneira um pouco mais rápida. Mas a gente também sabe que em alguns casos a gente precisa ou pode associar os fios de PDO, que ajudam também na tração, ajudam a segurar, a sustentar o nosso rosto um pouco mais para cima. Mas a gente sabe, Ana, também que em um segundo momento é legal a gente sim partir para os lasers de estímulo de colágeno, porque esses lasers a médio e longo prazo, eles vão fazer esse processo do envelhecimento, eles vão ajudar essa produção de colágeno, então ele vai fazer esse processo do envelhecer acontecer de uma maneira mais elegante. Esses lasers, esses estimuladores de colágeno, eles vão ajudar em todas essas camadas do rosto que a gente já falou, e eles vão ajudar aquele efeito lifting não cirúrgico para que ele aconteça de maneira natural, de maneira elegante, sem rostos caricatos, mas fazendo que o envelhecimento aconteça, mas aconteça bem, para a gente não ter em nenhum momento que se olhar no espelho e falar, não me identifico com esse rosto. Acho que isso é muito importante. E a gente gosta muito, reforçando, dos lasers fotona, do Liftera e do que a gente ainda não falou do Morpheus, que eles ajudam em todas essas camadas. E a associação com os bioestimuladores do Sculptra, o Radiesse, também trazem resultados ainda melhores. E quando a gente associa os tratamentos, a gente sabe que a gente vai potencializar esses. Você percebe isso também, Ana? Você associa no seu dia a dia? Sim, eu gosto muito de associar as modalidades de tratamento, porque eu acredito que isso entrega resultados mais naturais,
mais consistentes e completos, né? Sim, é bem isso mesmo. E agora eu vou responder uma dúvida que com certeza você já ouviu e a gente ouve diariamente no nosso consultório. Afinal de contas, Natasha, qual é o melhor tratamento para estímulo de colágeno? E a gente sabe que essa pergunta não tem uma resposta única. A gente bate sempre na tecla. A gente precisa avaliar cada pessoa, cada rosto, cada necessidade, para a gente escolher juntos a melhor tecnologia ou melhor injetável que vamos começar. Vocês têm alguma dúvida sobre esse tema? Escrevam aqui nos comentários e compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Um grande abraço a todos!